Está ali em Hebreus 11. Em Hebreus 11, do 1 até o 31, vai falar das pessoas que passaram na terra. Vai falar de Abraão, vai falar de Jacó, vai falar das lutas, das conquistas que tiveram, dos desafios de Davi, vai falar de todos os heróis que um dia passaram na terra. Então, justamente esse texto de Hebreus 11 é justamente uma lembrança dos heróis que passaram aqui na terra. É Deus falando sobre, justamente mostrando, lembrando o que esses homens viveram, qual foi a atitude, o comportamento que esses homens tiveram, né? Então, olha o que diz Hebreus 11, do versículo 31 ao 34. Eu quero localizar com vocês um herói aqui e quero trabalhar com eles hoje as nossas vidas. A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 11, 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espias, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais dareis? Infelizmente, não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento da promessa e fecharam a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo e foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiravam força e tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Esse texto fala de heróis que um dia passaram aqui na terra. E eu quero achar um herói com você aqui. E esse herói é um herói não muito comum. Eu quero achar uma pessoa mais não tão familiar. E duas pessoas que não é tão familiar aqui. Uma é Baraque e a outra é Jefté. Não é verdade? Quem conhece Jefté aqui? Quem conhece de fato Baraque aqui? Não é verdade? Conhecemos pouco. Conhecemos Sansão, conhecemos Davi, conhecemos Samuel. Mas Jefté é praticamente um guerreiro. Um guerreiro que pouco aparece na Bíblia. Na verdade, ele é citado 30 vezes. Mais no livro de Juízes 11, um pouco no 12, e em 1 Samuel, uma passagem só nesse texto. É os únicos textos de referência que nós temos sobre a vida de Jefté. E eu quero falar um pouco sobre isso, sabe? Mas quando eu estava falando esse texto aqui, Deus está me lembrando algo. Que esses dias eu estava vendo o presidente dos Estados Unidos visitou Cuba. Quem viu isso? O presidente Barack Obama há pouco tempo visitou Cuba. Vocês viram isso ou não? Quem viu? Foi pouco tempo foi visitar, né? E não sei se vocês repararam que o presidente chegou em Cuba e o que ele fez lá? Um dos primeiros atos foi pegar uma grande coroa de flores e levar onde? No cemitério. Ele foi no cemitério. Levou no cemitério e colocou as flores lá para os soldados desconhecidos. Vocês sabiam que isso dentro dos países que têm uma aliança, ou até aqueles que não têm aliança, é o caso que estavam retomando a aliança de Cuba e os Estados Unidos, sabia que existe uma ordem, um processo, não sei como chamar agora, uma ética, pode ser uma ética, uma formalidade, onde todos os presidentes do país que vai visitar pela primeira vez o outro país, ele leva uma flor e entrega no túmulo dos soldados. Você quer saber disso? Isso acontece. Todo presidente, líder de um estado que vai visitar realmente um país, eles levam essas flores. Agora eu pergunto para vocês, por que homenagear alguém que você não sabe o nome? Por que homenagear alguém que não tem o nome escrito como Napoleão Bonaparte, como sei lá quantos heróis de guerra que teve aí, não é verdade? Por que homenagear? Por quê? Simples. Todo rei, todo governante sabe que uma nação não é constituída por um homem, mas por um exército. E muitas das conquistas de grandes homens só foram feitas, só foram executadas, só puderam ter sido realizadas porque tiveram outros homens que obtiveram façanhas maiores que essa façanha desses líderes. É por isso que todo líder, de maneira de gratidão, de homenagear, ele vai lá e entrega uma coroa de flores ao sepultamento dos heróis que um dia passaram na terra. Jubiloso isso, né? E é isso que eu quero falar isso com vocês hoje. Porque muitos heróis, pode ser você, pode ser eu,
Você na tua casa, você na tua família. Muitas vezes nós somos soldados como esses, guerreiros como esses, que somos obrigados a passar tribulações, lutas, dificuldades, às vezes enfrentar doenças, separação, às vezes intriga, dificuldade no lar, às vezes falta de dinheiro. Daí eu fico vendo assim, quantas mães que contam cada testemunho, que às vezes davam o leite dela para alimentar o filho. Quantas vidas, né? São heróis anônimos. E é sobre isso que eu quero falar isso com vocês hoje. Amém, igreja? Quero falar que você é um herói anônimo. Mas vivemos isso, precisamos ter um encontro com o Senhor. Precisamos acreditar ou crer em algumas coisas na nossa vida, sabe? E um desses heróis anônimos é justamente Jefté. Jefté foi um dos heróis. Claro que ele se tornou um camarada, vocês vão ver que praticamente, desculpa a palavra que eu vou falar, mas ele praticamente nasceu na zona mesmo. Boca luz vermelha, ali mesmo. Jefté nasceu ali mesmo. Estou falando sério, vocês vão ver aqui no texto. Ele nasceu ali praticamente. E o fim da vida dele foi no lugar mais alto de Israel. Ele foi juiz, governador de Israel. Amém, igreja? Olha que tremendo. Então eu quero falar para você que Deus não faz acepção das pessoas. Deus não faz acepção das pessoas. Deus tem seus escolhidos. Deus sabe como trabalhar. Mas basta atentamente o que? Muitas vezes ouvimos a voz dele, né? Então eu quero ver com vocês hoje sobre Jefté. Eu quero estudar um pouco com vocês sobre Jefté. O que aconteceu na vida desse homem? Como foi o percurso dele, do nascimento dele, até a jornada. Isso vai ser breve. Depois eu quero fazer alguns apontamentos, aonde nós podemos realmente entender algumas coisas que cercam a nossa vida, como cercou a vida de Jefté. Amém, igreja? É sobre isso que eu quero falar hoje, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar o meu coração e o coração da igreja na Tua presença, Pai. Essa oração é uma oração de fé, Pai, porque eu creio que todas as coisas são feitas por Ti, Pai. O Senhor que nos atrai à igreja, o Senhor que nos leva à adoração, Pai. É o Senhor que nos leva a falar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. É do Senhor que vem todas as coisas. É do Senhor todas as coisas, Pai. Então eu peço ao Espírito Santo, venha, domina a nossa vida, seja pleno em nossa vida. Nos ajuda a receber essa palavra e me ajuda a ministrar essa palavra, Pai. E que toda voz profética venha somente do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo que foi dominador das trevas, Pai. Tudo aquilo que foi cauterizador de mente, encantador de mente, eu quero repreender agora em nome de Jesus, Pai. E que toda liberdade que vai haver nesse lugar, Pai, venha somente do Senhor para a sua honra e glória em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas para isso precisamos um pouco lá para Juízes 11:1. Eu vou lendo aqui, pulando alguns versículos, mas ali nós vamos encontrar um pouquinho da vida e da história do Jefté, né? Jefté, né? Esse guerreiro, esse homem que foi um herói, um dos heróis ali de Israel. Olha o que a Bíblia começa falando dele. Vamos conhecer um pouco da trajetória de vida desse homem, a lição que nós vamos tomar nessa trajetória de vida. Em Juízes 11, ali começa a história. Ali você tem um contexto assim mais amplo, ali você consegue se aprofundar mais sobre a vida de Jefté. Ali você tem mais detalhes de quem foi Jefté, o seu berço, as suas conquistas, a proposta que foi feita, a proposta que ele aceitou e a atitude que ele teve para poder cumprir o propósito de Deus. Porque o mais importante na vida de Jefté, que me chamou a atenção, foi a atitude que ele teve. Porque foi feita uma proposta para esse camarada e ele falou o seguinte: eu vou lá, mas tem que ser desse jeito. Isso é tremendo. Então eu quero um pouco trabalhar um pouco com a igreja sobre isso, né? Olha o que diz Juízes 11, versículo 1. Fala o seguinte: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma o quê? Prostituta, e seu pai chamava-se o quê? Gileade. Olha, por isso que eu te falei, olha onde que ele pode ter nascido. Olha qual foi a vida dele, a Bíblia é muito clara. Diz que a mãe de Jefté era o quê? Era uma prostituta. Não era uma rainha, não era uma princesa. Ele nasceu praticamente na boca. Ele nasceu nos lugares assim, mais escuros. Ele nasceu no gueto. Praticamente foi isso que a Bíblia está falando. Mas Jefté era um homem que carregava consigo uma marca. Uma marca muito forte. Uma marca que podia ser um trauma, podia ser uma dificuldade, podia ser uma raiz muito grande. Qual que era a marca que Jefté levava na vida dele? De ter uma mãe o quê? Prostituta. É terrível isso, né? Essa mãe prostituta fazia tantas coisas. Eu tive um amigo meu que a mãe dele era prostituta na Espanha. E só eu sei os momentos que nós vivemos junto ali, o choro dele, a lamentação dele. Agora imagine Jefté. Olha a condição de vida, olha que a vida estava preparando para ele. Olha o futuro que de repente estava sendo preparado, ou desenhado, ou escrito para esse camarada. Não é verdade? E a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Então ele era o quê? Um filho de prostituta. Isso poderia ser uma raiz muito ruim na vida de Jefté. Agora no mesmo verso 11:1,
Olha o que a Bíblia diz de Jefté também. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, amém? Ele era um guerreiro extremamente valente, era corajoso. Vocês vão ver o impacto que a vida desse homem tinha na nação, vocês vão ver daqui a pouco. Mas apesar de ele ser um guerreiro, ele ser valente, ele tinha uma marca na vida dele. Qual que era a marca que tinha na vida dele? Da mãe ser uma prostituta. Da mãe ser uma prostituta. Era o que estava escrito, era o que estava carimbado, era o que estava lá, atestado na vida dele. Era um karma, era um troço horrível que estava seguindo a vida dele, né? Agora vamos para Juízes 11:3. Olha o que a Bíblia fala ainda sobre a vida de Jefté. Ele fala o seguinte: então Jefté fugiu dos seus irmãos. Desculpa, 11:2, perdão, 11:2. Eu estou pulando o versículo aqui. 11:2 fala: a mulher de Gileade também lhe deu um filho que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Até ele foi rejeitado pela família, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. E olha que interessante, e por que ele foi rejeitado pelos irmãos dele? Por um único motivo: porque a mãe dele era uma prostituta. A mãe dele era uma prostituta. O que fez Jefté ser expulso ali, ou ser rejeitado, foi o quê? Que a mãe dele era uma prostituta. Olha como algumas coisas certas da nossa vida, com alguns traumas, algumas raízes são terríveis. E muitas vezes tem pessoas que não conseguem se libertar, tem pessoas que não conseguem romper em fé. Mas Deus está falando no nosso coração hoje. E daí olha o que diz agora, seguindo a história de Jefté, no versículo 11 e versículo 3, diz o seguinte: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Meu Deus, o cara morava ali num lugar bacana e tudo mais, e foi obrigado a sair de casa, e foi morar no gueto. A Bíblia diz que foi morar com um monte de vadios. E o que seguia a vida dele? Dele ter uma mãe prostituta. E além de ter uma mãe prostituta, que a condição dele, aquela marca levou ele para o gueto, os irmãos, a família dele começou a rejeitar dele. Olha que terrível isso, né? Olha que terrível a situação que Jefté ali se encontrava. No mesmo versículo 11:3, a Bíblia diz o seguinte: então Jefté fugiu dos seus irmãos. 11:4, se não me engano, 11:3 agora. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Toabe, né? Ali eu já li. Agora olha o que diz o versículo 4 e 6, 9 e 11, né? Depois Jefté fugiu dos seus irmãos, juntava, ficou envolvido com um bando de vadios. Olha o que diz o versículo 4, 6, 9 e 11 sobre a condição de Jefté. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Vocês viram ali que eu estava indo e pulei um texto ali, porque Jefté começou a conversar com o pessoal. Como vocês me chamaram, me rejeitaram, agora estão me chamando. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Deus não esquece os soldados. Deus está de olho nos seus soldados. Não importa a vida, não importa se você foi expulso, rejeitado. Deus tem um plano na vida de cada ser humano, de cada pessoa. Deus tem sempre uma nova oportunidade, um novo trabalhar, um novo fazer e um novo executar. Foi isso acontecer, né? Deus deu o quê? A Jefté a oportunidade de quebrar o destino dele naquele momento. O destino de Jefté qual que era? Era trevas, era imundícia, era se melecar, era nunca mais ver a família, ter ódio, ter rancor, ter tudo isso. Era o destino de Jefté, olhando os olhos dos homens e até mesmo o pensamento dele. Porque quando você sai de casa, é expulso, é complicado voltar. Eu saí de casa com 14 anos de idade e para me voltar foi difícil. Deus teve que operar muito do que eu estava para voltar para casa. E você voltar no ambiente familiar é difícil novamente. Você conviver com a mamãe novamente com o pai é difícil. Com os irmãos, por mais que você ame, não é. Todo mundo sabe disso. Agora imagine Jefté.
Jefté saiu? Eu saí porque eu quis ir. Eu tive um problema pessoal, que eu não contei pra ninguém e eu vazei. Não queria morrer, queria me matar. Eu vazei, ninguém ficou sabendo disso, né? Ficou sabendo depois de velho só, né? Então eu peguei assim, não tinha feito nada, né? Eu tinha uma namorada, o irmão dela era um presidiário, ele não gostou de mim e queria me matar, jurou de morte, eu tive que vazar, não queria morrer, 14 anos, vou morrer? Vou embora, né? Então foi isso que aconteceu, por isso que eu fugi, né? E fui para São Paulo e com 21 anos eu voltei. Mas eu voltei ainda, claro, com algumas dificuldades. Agora imagine Jefté. Mas Jefté olhou, isso é uma oportunidade nova. Ele falou assim, Deus abriu a porta. Deus está preparando um novo destino. Deus está preparando um novo negócio. E Deus mudou o meu destino. Essa foi a oportunidade que Jefté viu. E vocês vão ver daqui a pouco sobre isso. E olha o que diz ainda. Hebreus 11, versículo 32 e 34. Então aconteceu tudo isso com Jefté. Ele foi expulso de casa, ele saiu de casa, foi rejeitado. Depois Deus faz um convite para ele. E não bastou isso, olha como foi o fim da vida de Jefté. Está lá em Hebreus 11, versículo 32 e 34. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca do leão, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosas na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiro. A Bíblia fala no Novo Testamento que Jefté ouviu a voz de Deus, se posicionou e Deus colocou ele como um herói de guerra, um herói de fé. Amém, igreja? E é isso que precisamos encontrar em Deus. Firmar nossa intimidade, firmar nosso entendimento e crer nas promessas que Deus irá fazer em nossas vidas. Se Deus, a Bíblia diz, se Deus deu uma promessa, Ele não é homem para mentir, mas é um Deus fiel para fazer cumprir todas elas. Amém, igreja? Então isso acontece. Jefté tinha essa certeza no coração deles. E vou provar para você na Bíblia. Porque por olho vocês vão entender um pouquinho mais até o que aconteceu na vida dele. Até o motivo que Deus fez ele estar na treva, no gueto. Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Mas antes disso, eu quero falar para vocês quatro erros que foi cometido na vida de Jefté. Foram 4 julgamentos que fizeram na vida de Jefté. A gente vê na Bíblia 4 julgamentos. E esses julgamentos, às vezes, podem ser julgamentos que nós fazemos, como foi feito na vida de Jefté, ou julgamento que as pessoas fizeram na nossa vida. Eu queria que você permitisse que Deus trabalhasse no seu coração, para que isso fosse trabalhado na tua vida, para que o céu seja aberto, para que as promessas de Deus venham se materializar na tua vida, em nome de Jesus. O primeiro fala o seguinte, que ele foi julgado. O que julgaram Jefté? Não julgaram em momento algum os irmãos deles quando expulsaram ele. Não julgaram o coração dele. Não julgaram a atitude dele. Sabe o que julgaram? Julgaram a origem dele. Julgaram quem era a circunstância que está vivendo. Esse foi o primeiro julgamento injusto que fizeram na vida de Jefté. Não viram quem era o homem. Não valorizaram quem ele era como pessoa, porque ele era um valente, ele era um bondoso, ele era um homem de estima aonde ele estava. Mas o que julgaram? Julgaram o passado dele. Não julgaram a intenção, os frutos do coração dele. Foi julgado o quê? As circunstâncias como ele nasceu e quem era o quê? A história da vida dele. Igreja, se um dia você vê alguém, se arrependa em nome de Jesus, porque o julgamento pertence somente a Deus. E se um dia alguém te julgou dessa forma, começa a quebrar esse mal na tua vida em nome de Jesus, porque julgamento é prisão. Julgamento não leva para o gueto. Julgamento não leva para as trevas. Julgamento não leva a estados do que muitas vezes assim, sem confiança de conquistar, sem confiança de crescer, sem confiança de almejar sonhos maiores. A gente se acha incapaz. Eu nasci dali, eu nasci assim, eu não vou conseguir conquistar nada. Isso é mentira. Você foi chamado para conquistar. Grandes homens nasceram do nada. Do nada. Eu tenho um tio meu que ele foi trabalhar na Copel. E depois chegou a direção da Copel. Foi isso, mãe? Direção da Copel. Sabe como ele começou? Do nada. A família dele era nada. Ele começou com assessorista da Copel e chegou à direção da Copel. Amém, igreja? Então não tem barreira na nossa vida. Não tem. As barreiras somos nós mesmos que colocamos. Ou somos nós mesmos que não vencemos algumas coisas que Deus... algumas barreiras que tem. Barreira muitas vezes é uma oportunidade. E nós não enxergamos assim, não pensamos assim. Está errado. E são prisões, que estigmas que estão na nossa vida.
Esse foi o primeiro julgamento que foi feito, um dos primeiros erros da vida dele. O segundo erro foi porque ele foi julgado com desprezo. Desprezo, porque na vida dele havia uma desvantagem. Qual a desvantagem? A tua mãe é uma prostituta. Ele seria sempre apontado, isso não é justo. Eu sou filho do rei, mas você é prostituta. Você nunca vai ter nada. Meu pai é um médico, meu pai é um advogado, meu pai foi gerente, meu pai tem recursos. E você nasceu aonde? Mal fala português. Era esse julgamento que tinha. É o julgamento que o mundo faz na vida de homens. E muito que nós fazemos julgamento. O Ian contou um testemunho esses dias aqui, muito lindo, na quarta-feira, que um dia ele julgou uma pessoa ao lado dele. Não foi Ian? Começou a julgar com as mesmas medidas que o povo julgou Jefté. E ele não queria aceitar. Até que ele orou para Deus, Deus acalmou o coração dele e foi acampar aquela pessoa. E aquela pessoa foi salva para a honra e glória de Jesus Cristo. Então Deus tem um propósito em todas as vidas. Muitas vezes as pessoas que às vezes não parecem nada vão se tornar grandes líderes. Líderes poderosos, líderes que vão te ajudar, vão te auxiliar. Ali muitas vezes pode dar vitória da tua família, da tua casa, dos seus sonhos, das prosperidades. E nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes as batalhas espirituais fazem o quê? Que a gente vive nossa arrogância, nossa prepotência, nosso orgulho. Eu sou mais que aquela pessoa, eu posso mais do que ela. Subjugamos as pessoas. Isso é maldito errado. Isso é errado. A Bíblia diz que com a mesma medida que se medir, você será medido e em alguns casos será acrescentado. Olha a importância de termos olhos bons. A Bíblia diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas que estão no nosso coração. Então o que Deus quer, o que Deus faz? Ele trabalha o nosso entendimento, Ele trabalha a nossa vida, o nosso agir, o nosso aceitar. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Ele não faz acepção de pessoas, é de ninguém, de ninguém. A prostituta chegou ao seguinte: vem aqui, filha, vá e simplesmente não peque mais. Amém, igreja? E como nós agimos, como nós recebemos muitas vezes acusações. É difícil o seu passado. Tem pessoas que têm passado aqui que, meu Deus, tem pessoas que têm vergonha de falar do seu passado, porque sabe que vai ser julgado, sabe que vai ser condenado, sabe que não vai ter uma oportunidade. Isso é horrível. Ainda mais no meio cristão, isso não pode ser. Quanto maior o prejuízo daquela vida, maior tem que ser o seu amor por ela. Porque se Deus colocou essa pessoa do teu lado, é lá que você vai ter que investir, é lá que você vai ter que orar, é lá que você tem que auxiliar, é lá que você tem que mostrar o grande amor de Deus. É ali, não é com os bons. É muito fácil amar, se ficar no carrinho cheirosinho, pessoas com recurso, na verdade, é muito fácil. Eu estava esses dias jogando bola ontem, estou jogando muita bola, muito futebol. Eu estava jogando futebol com meus filhos ontem, eu estava família toda jogando futebol, e de repente parou um mendigo. Cara, incrível, o mendigo estava mais ou menos uns 15 metros da gente. A gente não suportava o cheiro. A gente não conseguia suportar, eu vomitava a ânsia. Era algo que vinha aqui de dentro, não era nojo natural. Era aquele nojo que o cheiro era muito forte. Era horrível o cheiro. A Carol veio atravessando na rua lá, que ela veio com o Vitor, com depois por última. Ela veio assim, e tão forte que era o cheiro dele. Daí eles chegaram ali, meus filhos ficaram um pouco assustados, porque tinha aparecido um pouco verificado. Não. Ele é um ser humano como conosco. A única diferença é que a condição dele não é tão favorável quanto a nossa. Mas a alma dele, o sentimento é igualzinho a nossa, a carne é igualzinha. Então nada de julgar. Vamos estar jogando bola aqui. E se a bola falar, vocês vão pegar a bola lá. Porque ele é um ser humano como eu e como você. E ficamos ali. De repente o cheiro passou para nós, se acostumamos com o cheiro e tudo mais. E aquele camarada começou a louvar, cara. Começou a adorar, começou a cantar música. Meu Deus, a alegria do cara. A alegria dele. Eu falei, meu Deus. Será que não era Jesus que estava ali? Já pararam pensar nisso aí? A Bíblia diz que alguns receberam um anjo em casas e não sabem. Já parou para me ensinar que Deus coloca às vezes um desafio tremendo, mal cheiroso, fedorento, ruim, brabo. E é próprio Jesus no teu lado, te medindo, ver como você vai fazer, como você vai reagir. Se você estender a sua mão para dar um copo de água, um pedaço de pão, nós fazemos isso. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. E as provas vêm, muitas vezes, para medir como está o nosso coração. Se o nosso coração está alinhado com o céu, com as trevas. Se o nosso coração está se julgando como Jesus julgou, ou está julgando como Satanás julga. É isso que Deus faz. Ou julgando como o quê? Como os sacerdotes lá, que estavam corrompidos, fazem. Igreja, isso é muito sério. Jesus coloca provas todo dia na nossa vida. Jefté foi uma prova. Ele era o rei. Deus tinha um propósito nele.
Ele era o homem que ia guiar a nação. E o que fizeram? Julgaram o pior dos piores. Muitas vezes o pior do pior pode ser ali que está a chave da tua bênção. E às vezes o que nós olhamos o quê? Com um ar o quê? Com um olhar de discriminação. Esse foi o julgamento que fizeram de Jefté também, né? Julgaram o quê? A desvantagem social dele, a desvantagem moral dele. Fazemos isso, julgamos quem ela era, um ladrão, um assaltante. Um dia eu e Zé Maria fizemos uma contratação numa pessoa do escritório. Aquela contratação foi bacana. Aquele menino, qual o nome dele, Zé? Você lembra o nome dele? Esqueceu também, né? Contratamos o cara no escritório lá. De repente aquele menino, cara, o menino parecia um doce, rapaz, uma moça. Cara, uma moça, um menino, você não acredita, um moço, menino. Contratamos ele e fez, Zé, senta do meu lado aqui, eu não posso errar essa contratação, Zé, não posso errar não. Me ajuda aqui a ter um olho clínico nesse menino aqui. Beleza, cara, você tá apaixonado pelo menino, cara. Você começa amanhã a trabalhar, não é verdade, Zé? Começou a trabalhar, cara, o menino um doce de pessoa, tudo mais. Mas de repente eu comecei a descobrir, a persiana da cortina ia deixar fechar. Ele no almoço, depois de um tempo, ele começou a sair escondidinho. Ele tinha horário para ir e voltar, não ficava seguindo na rua. Então eu falei, o que está acontecendo esse menino, né? Deu um dia ele falou assim, Júlio, e pastor, porque ele não tinha como pastor, né? Porque ele voltou para Jesus, porque ele pisou no escritório. Ele foi no escritório para voltar para Jesus. Ele falou assim, eu preciso contar um negócio para você. Quero pedir a conta hoje. Mas antes de pedir a conta, eu quero te agradecer, porque você me aceitou do jeito que eu sou. Você me aceitou do jeito que eu era. E eu preciso te confessar algo. Eu sou um assassino. Eu matei 3 pessoas a sangue frio. Eu pensei, como você matou? Ele falou, matei a paulada, a facada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vi a mão do cara desse tamanho, meu Deus, na meu lado, sabe? E aquele rapaz lá. Não, as 3 eu matei, fora as que eu não consegui matar. Sabe qual que eu me dava matar? Sabe, cara, nós não tomamos cuidado com algumas situações. Não podemos aceitar qualquer um dentro de casa. Mas como está muitas vezes nosso julgamento? Como está nosso olhar? Às vezes coloca a pessoa na nossa vida para nós ajudarmos. Nós temos facilitadores. E como nós estamos fazendo? Eu tenho certeza que aquele rapaz foi a ponte para que eu pudesse o quê? Estar aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Porque depois que ele foi embora, eu fiquei ligando para ele, fiquei ministrando a vida dele, reconciliei o casamento dele, ele voltou com a esposa, eles tiveram a vida em paz. Eu acompanhei ele até os últimos dias de julgamento dele. Eu estive ao lado dele, mesmo sabendo de tudo que passava na vida dele. E nós, como nós agimos? Como nós medimos as pessoas? Isso é muito sério. Olha outro erro que cometeram na vida de Jefté. Simplesmente julgaram ele prematuramente julgaram ele. Simplesmente aquilo começou a florescer. Ah, ele é filho de prostituta, ele não pode estar conosco, isso e aquilo. Começaram a julgar ele e prematuramente, antes de ver o fruto, apontaram o erro. Antes de entender o coração dele de fato, antes de buscar entender o coração dele, o quê? Julgaram ele, condenaram ele. Quantas vezes fazemos isso? Ou quantas vezes fizeram isso conosco? Não se esqueça, com a mesma medida que a gente mede, muitas vezes nós somos medidos. Então nós estamos aqui para receber uma libertação no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. As amarras espirituais que estão impedindo a gente de prosperar em família, em projetos, tem que cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, conhecer a verdade, e a verdade vos quê? Libertará. Julgaram Jefté, julgaram prematuramente, né? Expulsaram o quê? O líder, o futuro líder, o quê? Da nação. O futuro líder juntaram, né? Meu sogro estava me contando esses dias, eu estava brincando de futebol lá, e você, Júlia, você sabia que Pelé foi fazer um teste no Corinthians? Foi isso, Miguel? E foi rejeitado, ela foi rejeitado prematuramente. Por quê? Não esperaram dar fruto, simplesmente julgaram. Foi fazer sucesso aonde? Lá no Santos. Sabe, essa questão de julgar prematuramente é muito terrível. Um dos professores do Einstein simplesmente falou o seguinte: Einstein, eu vou te expulsar do colégio porque você não sabe nada de física, você é um burro. Você sabia disso? Está na história dele. Chamaram o Einstein de burro porque julgaram ele prematuramente, julgaram pelos erros, julgaram porque ainda o comportamento dele, o entendimento não estava ainda coerente, não estava alinhado, de repente não estava curado, algumas coisas não estavam ainda realizadas, não estava certinho na vida dele, julgaram. Quantas nós fazemos isso com pessoas que estão ao nosso lado? Amigos que Deus quer colocar para realmente dar um pouco mais de vida, dar um pouco mais de alegria para sua vida. Nós julgamos, não quero mais você não. Oportunidades Deus dá. Quantas nós julgamos oportunidades, pessoas, um futuro maravilhoso, um futuro brilhante, um futuro de alegria, nós julgamos. E caímos aonde? Na boca do leão.
mastigado todo dia, da serpente, depois mastiga e gospe. Sabe, igreja? Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos fala sobre isso aí. Que pessoas são julgadas. Nós julgamos pessoas como muitas vezes nós somos julgados. E Deus está falando, se houver isso na sua vida, é só te reconhecer isso. Falar assim, eu não aceito isso, que Deus está desligando o Espírito Santo da sua vida. A Bíblia diz que a nossa batalha não é aqui na terra, é no céu. Mas ela se materializa na terra. Se houver prisões espirituais na nossa vida, traumas, situações, nós seremos amarrados, não seremos felizes. Não sabemos, às vezes, corresponder com a esposa, o marido com a esposa, amar, aceitar, a própria mulher. Ela está tão traumatizada, com tanta lixo, tantas coisas nas costas dela, que ela nunca vai saber se abrir, não vai saber amar, abraçar. Nós pregamos quarta-feira sobre isso, batalha espiritual, foi tremendo o culto quarta-feira. Não foi que estava aqui, foi tremendo. Que Deus falou conosco a vida. Então, por quê? Julgamentos. Nós carregamos a vida muitas vezes. São cruzes. São como uma âncora que é jogada assim, esse julgamento como uma âncora, jogada lá no fundo do mar, no abismo. E nós estamos aqui na beira do mar, na água. E de repente aquela âncora mexeu, a maré subiu, desceu, aquela âncora mexeu um pouquinho, e a gente vai fazer assim, até desafundar. São julgamentos que muitas vezes nós carregamos na vida, de termos feito porque perdemos a oportunidade, ou que levamos nossas costas, e nós também deixamos de viver a grande oportunidade. Foi o que aconteceu na vida de Jefté, foi isso que aconteceu. E o quarto julgamento que a gente pode ver aqui foi o seguinte: eles fizeram um julgamento como se Deus não fosse Deus na vida dele. A Bíblia diz que Deus era o sol nasce para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Então nós não podemos julgar ninguém se tem Deus e se não tem Deus. Sabe se Deus está evidente ou não está? Fizeram um mau julgamento de Jefté. Não levaram em consideração que o Espírito Santo podia encher a vida dele, que Deus poderia descer na terra e fazer ele vitorioso, como ele fez com Davi contra Golias, como fez com Sansão, como fez com grandes Gideão, como fez com grandes homens. Esqueceram disso. Esqueceram que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que nós pensamos, imaginamos, esquecemos e fazemos isso. E às vezes mandamos pessoas do lado embora, entulhamos elas, jogamos elas e esquecemos que Deus pode operar tremendamente, libertando, curando. E essa pessoa, ela pode ser um alicerce para você, pode ser uma ponte para o seu futuro, pode ser uma porta para a sua prosperidade, pode ser uma porta para a sua paz. Sabia disso? Tem pessoas que vêm para você trazer paz. Sabia disso? Basta confiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode mudar todo e qualquer coração. Ele pode, Ele é poderoso. Porque a Bíblia diz que o maior milagre que tem na Bíblia não é um olho brotar do nada, não é uma mão coxa começar a nascer, não é um cara sem perna, amputado, de repente ter sua perna de novo. Não é. O maior milagre da Bíblia é um coração rendido ao Senhor. Esse é o maior milagre. Quando pessoas desejam novamente servir ao Senhor, se dar ao Senhor, amar o Senhor, adorar o Senhor. E um dia está no culto e fala o seguinte assim: a Ele a glória, a Ele a glória. A oração do Pai Nosso nos ensina: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Esse é um coração rendido, que permite Deus trabalhar, que permite ser uma pessoa transformada, moldada. Sabe, igreja, é isso? E muitas vezes fazemos pré-julgamentos de vidas, de pessoas, situações e circunstâncias. Se você passou por isso, Deus está te libertando agora em Jesus. E se você aprisionou alguém, Deus está libertando essa pessoa e você essa amarra em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é tremendo. E o quarto, fala justamente sobre isso aí, que ele foi esquecido, né? Ele foi esquecido. E olha o que diz Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Ele foi julgado por uma prostituta, mas Deus não faz acepção de pessoas. E olha o que diz 1 Coríntios 1:25 e 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Jefté, você e eu, para confundir as coisas sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, eu, você, Jefté, e desse mundo, para confundir as coisas que são fortes. Nós esquecemos disso, que Deus pode mudar a história, Deus pode mudar o futuro.
sofredor. A Estela mesmo contou o destino dela aqui uma vez, que o destino dela era o quê? Tristeza. Ela olhava o destino dela o quê? Num apartamento de 17 metros quadrados. E o que Deus preparou para a Estela? Um futuro maravilhoso que é o Zezé. Nosso Zezé. Amém, igreja? É tremendo, é uma história. Ela estava sem rumo, casou, separou, os filhos foram e agora que é a minha vida? A minha vida não tinha mais futuro, a minha vida era morte, meu maior desejo era morrer. Deus, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Mas Deus disse o seguinte: eu vou mudar a tua história. Ele mudou. Quando eu permiti que ele entrasse na minha vida, quando eu permiti que ele mudasse meu entendimento, quando eu permiti que ele mudasse o quê? Os caminhos, as fontes do meu coração, porque a Bíblia diz que tudo tem que guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procede a saída do bem e do mal. Agora, se o coração for rejeitado, ferido, cheio de trevas, cheio de traumas, como iremos viver? Como iremos amar? Como iremos aceitar? Como iremos acompanhar? Como teremos paciência de andar 6 anos com o vizinho torto? E ele também anda comigo, também sou torto, amém? 6 anos no jogo, não tem paciência. Deus mudou teu coração, ele meu também, amém, igreja? É isso, a verdade é essa. Precisamos entender um pouco disso, mas nós não fazemos isso. Nós achamos que Deus não tem poder, nós achamos que Deus está morto. A verdade é essa. Eu não reconheço muitas vezes que Deus só está vivo muitas vezes para o nosso interesse, para o nosso querer, e para a nossa vontade, e para os nossos sonhos. E na vida do irmão que é o desprezado, sofrido, com trauma, que passou com dificuldades. Separou porque era um lambão, separou porque era ruim. Não! Separou porque não foi lapidado. Era um rei sem instrução, era um rei que não foi ensinado a reinar. Foi por isso. Quantos faliram? Foi o rei porque Deus deu uma oportunidade, não sobre prosperidade. Entretanto, não soube lidar com as coisas. Muitas oportunidades são tiradas da sua vida porque não sabemos lidar. E nós julgamos quando as oportunidades vão embora. Olha lá, é um mau caráter, é um vadio, é um preguiçoso. Eu quero rejeitar essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Por mais que seus atos, os seus frutos um dia demonstraram isso. Falta temperança, falta domínio próprio, falta habilidade, falta de zelo. Muitas vezes é porque nós não fomos ensinados. Realmente isso é verdade, mas Deus está aqui para reconstruir nossa vida. Deus está para isso, nos ensina a amar, a sermos tolerantes, a termos o fruto da paz, alegria, bondade, longanimidade. Como diz Provérbios 12, 24, aquele que domina com diligência reinará, mas o preguiçoso o quê? Será escravo. Essa palavra é libertadora. Espera um pouquinho, Deus tem uma promessa de reino na minha vida, então eu vou reinar no meu trabalho, eu vou reinar naquilo que eu faço. Olha como Deus constrói essa vida, vou saber amar, sabe tudo isso. Mas o que? Nós julgamos as pessoas antes de esperar o trabalhar de Deus na vida. Nós julgamos. Meu sogro, eu nunca vou esquecer que ajudei ele e o Marcão que está ali do meu lado. Foi você que me ajudou, né, Marco, a levar a geladeira lá para o meu apartamento, na cobertura. Era alto, né? Morava na cobertura e me ajudou a levar lá. Na hora que levou a geladeira lá em cima, abri uma porta da geladeira, convertido a Jesus. Eles abriram a porta da geladeira, o que eles acharam lá? Vocês lembram até hoje, não? Uma caixinha de cerveja o quê? Skol. Se falasse alguma coisa, não ia ter esse gelo bendito hoje. Amém? Eu não ia ter. Amém, igreja? Deixaram de pensar no meu coração. Eu abri latinho, baixinho, joguei tudo fora. Que isso não me pertence mais. Amém, igreja? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Não julga. Não julga os seus olhos, não olhe por vista. A Bíblia diz que a visão de Deus vai mais longe que a sua. Que os pensamentos de Deus vão mais alto, são mais sábios, conhece o horizonte de maneira mais longínqua e mais profunda que o seu pensamento. Então entregue tudo na mão do Senhor, confie nele e no mais o que ele fará. É promessa de Deus, é promessa, na verdade, é promessa. Por isso que Deus fala de um soldado, de um guerreiro. No céu muitas vezes tem grandes pastores lá, que vão levar assim, por exemplo assim, vão estar lá, né, com seus anéis bonitos, com seus arquivos de pregações, vão estar morando no casebre. Por quê? Ele foi um grande coronel, um grande general do Senhor, ele estava no frente de batalha. Mas o maior guerreiro, que vai ter o maior ouro, vai ser quem? Quem estava lá atrás orando, jejuando, porque a batalha só foi ganha por causa das orações, do jejum e do companheirismo. Amém, igreja? Então não julgue as pessoas, facilite a vida delas, porque a vitória muitas vezes daquela pessoa está na tua vida. Glória a Deus, é muito sério. Olha só o que mais acontece aqui. Por exemplo, pessoas que foram julgadas. O José do Egito foi julgado ou não foi julgado? Ele foi julgado. Deus deu um sonho, deu visão. Julgar José. Vou te expulsar daqui. Sai daqui, seu rejeitado, seu pentelho, seu menino ousado, seu... O que está pensando? Até o pai dele falou assim: o que está pensando, menino?
Você acha que o sol e a lua, eu e sua mãe iremos se dobrar a você? Você não é nada, um pirralho. É o mais novo de todos. Até o pai dele faz para ele. Quantas vezes somos julgados assim? E eles mal sabem, como diz o Bruno, que habitaremos entre reis e rainhas. Assentaremos entre reis e rainhas. Amém? Nós somos chamados para sentar entre reis e rainhas. Glória a Deus, igreja. Eu estou pregando para reis e rainhas. Vocês estão olhando um rei aqui e viram a minha esposa ministrar aqui, rei, uma rainha também. E vocês também aqui que estão na banda aqui também. Nós somos reis e rainhas entre nós aqui. Não podemos ser julgados. A única pessoa que pode julgar a nossa vida é Deus. Davi foi outro. Ei, vou ungir aqui. Até o profeta falhou nessa, né? Até o profeta. Foi um pouquinho, vai ser o grandão lá. Não é esse não. Esse aqui também não, mas não sobrou nada. Traz o pequenininho lá, veio o Davizinho lá, magrinho. É esse que eu vou ungir, o menor de todos. O quê? Derrubou o leão, matou o urso e derrubou o gigante. Amém, igreja? É o menor de todos. Deus não faz acepção de pessoas, nos julgamos de maneira errada. Assim como Jefté foi julgado errado, grandes homens foram julgados também na Bíblia. Outro que foi Mefibosete. Sabe quem foi Mefibosete? Filho de quem? De Jonatas. Ele caiu, estava fugindo lá, ele caiu e quebrou as perninhas dele. Ele não pôde ter esperança nenhuma. Julgaram ele, um príncipe. Mefibosete era príncipe porque era neto de Saul. Era filho de Jonatas. Era um príncipe e todo mundo julgava ele como um mendigo, como um pobre. Julgavam ele, mas Davi reconheceu ele, que ali haveria um rei ali, haveria um grande príncipe. Davi pegou ele, vem meu filho, te devolverei as terras, devolverei o poder, a autoridade para você, e agora assuma aqui. Amém, igreja? Vocês fazemos isso, julgamos. O julgamento é um veneno. Se não fosse Deus separar Davi, o que seria Davi? Não seria nada. O que seria de Mefibosete? Era um cara que podia morrer na pobreza, mendigando, cheio de calo. Imagine você num lugar desses caras que vivem na rua 15 lá, tem um cara que vive com as perninhas cruzadinhas, arrastando todo dia, imagina, cheio de calo, precisando se limpar. Imagina se for no lugar dele. Julgamos as pessoas e não estendemos a mão para as pessoas. Isso é errado, porque às vezes o julgamento está matando uma esperança, está matando um sonho. Sabe, igreja, nós temos que consertar nossos olhos. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem preferência sim. Deus não faz acepção, mas Deus tem preferência sim. Mas como assim, pastor? Tem preferência. A Bíblia diz que Deus tem preferências. E sabe quem é o preferido de Deus? Vou falar para vocês agora. Os excluídos, os fracos, os doentes, os sem habilidades, os mendigos, os necessitados, os que não têm força, os rejeitados. Esses são maiores que a gente. Então nós temos que olhar com os olhos de Deus, amém, igreja? Amém. Deus desprezou os pequenininhos e ninguém mendigo, Ele se deu a mão para todo mundo. É esse o preferido de Deus. A Bíblia diz que Deus não veio para os sãos, mas veio para os doentes, os enfermos, os traumatizados, os com problema de separação, os com problema de prostituição, ou aqueles que estão arrebentados na vida. Deus tem uma preferência sim para todo aquele que é doente, todo aquele que é afligido e todo aquele que leva um trauma, uma aflição e uma rejeição na tua vida. Deus ama essa vida. Deus está de olho nessa vida, sabe por quê? Para curar, restaurar, libertar e firmar a promessa na vida dele. É isso que Deus faz. E o mundo faz diferente. O mundo faz o seguinte: ser crente, vai lá ser crente. Lá no culto um dia o Orivelto me ligou à noite e falou assim: pastor, ele na processo de conversão dele, assim, pastor, não juro, né? Juro. Que estranho isso, né, cara? Eu comecei a assistir o culto de madrugada. Só vejo ex-prostituta, ex-drogado, cara, não vejo um advogado. Eu não vejo lá um empresário, cara. Eu só vejo isso, sim, porque Deus tem preferências. Deus pega coisas fracas desse mundo para transformar em forte. Aleluia. Ele faz isso, está na Bíblia. Não que os outros não serão aceitos. Não que as portas não estão abertas, não assim, porque um dia eu fui rico. Um dia eu tive recursos. Um dia eu fui bem sucedido. E Deus também me escolheu. Então Deus não faz exceção de ninguém. Mas Deus tem preferência pelos fracos e oprimidos. Porque Ele quer estender a mão de poder e glória. Pregamos esse domingo, quarta-feira agora, né? Deus estende a sua mão aqui, poderosa e vitoriosa. É tremendo isso. Então, no trabalho de Deus é isso. Deus sim, não faz exceção, mas Deus tem o quê? Preferência. E dentro de tudo isso, Deus dá 3 conselhos para a nossa vida. E são 3 conselhos muito importantes. O primeiro conselho que Deus dá para a tua vida é o seguinte: não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida pelas quais você não é responsável. Sabia disso? Tem muitos problemas na tua vida que você não é responsável.
Você não é. Então não permite que isso te arrase. Não permite que isso, seja quem foi sua mãe, aonde você se meteu, a vida que se viveu. Não interessa o seu passado, Silvana. Ele foi curado, foi sarado, e a sua vida é com Jesus. Anderson, não interessa o passado. Ele foi curado, sarado, e o seu presente com Jesus não interessa. O seu, Erivelto, o seu, Edna, o seu, Patrick, o seu, São Miguel, o seu, Marina. Não interessa. É o que Deus faz. Mas muitas vezes nós levamos culpas. Porque nosso pai foi assim, nossa mãe foi assim, o nosso patrão agiu assim, a fulana agiu assim. Não leve essa culpa para a tua vida. Deus te libertou, te perdoou. Isso é raiz de amargura. Isso é pedra. É como a Miriam falou aqui hoje. Fomos libertos, mas estamos carregando o quê? A corrente. Estamos a corrente do rei. Já rejeitamos. Mas ela fez isso. Mas ele fez isso. Mas ele é assim, não dá nunca. Se liberte disso em nome de Jesus. Acredita. Se Deus trabalhou na vida de Jetifé, trabalhou na vida de José, na vida de um monte de homem, na minha vida, na sua vida, Ele vai mexer na vida do outro também. Tenha paciência. Não julgue, não seja precipitado. Creia que Deus irá trabalhar. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo joelho, quando a Bíblia diz que absolutamente todo joelho se dobrar a Jesus, é porque vai se dobrar. Uns não vão ser salvos, mas os outros vão estar dando glória a Deus todos os dias. Amém. Amém. E não tem nenhuma alma nesse mundo, nesse planeta Terra, que um dia não vai ouvir de Jesus. Todos um dia vão ter a oportunidade de falar que Deus é grande, é salvador, e curar, libertar, salvar e renovar a tua vida e dar uma nova oportunidade. Eu ganhei uma nova oportunidade. A minha vida não era assim, né? Muitas pessoas têm me perguntado, né? Eu tive uma reunião aqui no escritório semana. Eu contei para um ex-funcionário meu, né? Que não está aqui com a gente, ele trabalha em outro lugar lá. Ele veio aqui e falou assim: Júlio, porque eu contei só para ele agora a minha decisão, porque eu não podia contar antes, né? Porque envolvia muitos contratos, muitas coisas, que eu tinha que proteger o escritório lá, não podia contar, mas contei só agora, chamei ele aqui para contar para você. Eu disse: o quê? Eu contei para minha irmã o que você fez, achou você louco. Quem vai largar o que você tinha? Você tinha para você? Eu falei: meu amigo, eu não larguei tudo que eu tinha. Aquilo que eu tinha para mim hoje era miséria. Vida de verdade é pregar evangelho. Amém. É ver meu filho falar o seguinte: lá em casa não está faltando nada, porque meu pai veio para a igreja orar cedo. Ele tem orado de nossa família. Ele tem abençoado vida e Deus não vai deixar faltar nada dessa casa. Quem sai da boca dos meus filhos, isso não é minha esposa, não é minha, não. Às vezes nem nós temos essa fé que nossos filhos estão tendo. Mas Deus honra a oração dos pequenininhos. Amém, igreja? Amém. Isso é vida. Isso é vida, sabe, igreja? Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir as loucas. Glória a Deus, igreja. Então não seja responsável pelas circunstâncias. É muito sério, sabe? Nós precisamos às vezes saber isso. Se você não pediu isso na tua vida, você não queria isso. Sabe, tem muitas coisas que não queremos. Entenda isso. Tem certas coisas que você não queria que acontecesse. Não leve esse peso. Peça perdão para Deus. Deus me perdoa. Perdoa a pessoa e siga a tua vida. Dê fruto, tenha esperança, tenha um renovo, floresça, tenha alegria, tenha amor, tenha uma nova expectativa. Esse Deus faz. Não se culpe pelo seu passado foi curado, seu presente com Jesus e seu futuro na mão de Deus. Amém, igreja? Viva isso, não fica todo dia se arrependendo, se arrependa uma vez só. Jesus falou o seguinte: que o nosso arrependimento e o nosso perdão, Roberta, meu Deus, nosso arrependimento, Roberto, nosso perdão é uma vez só. Sabe por quê? Ele joga no fundo do mar e se esquece. Não precisa ficar voltando para o centro. Você é liberto, você é sarado. Você aceitou Jesus. A Bíblia diz que seu passado foi tudo lançado fora. Ficaram somente as cicatrizes. Para você reconhecer como Deus é poderoso, como Ele mudou, como Ele deu uma nova oportunidade, como Ele cuidou de vocês, que Deus faz. É tremendo isso. Amém, igreja? Sabe, existe um cara, um profeta, um poeta inglês. O nome dele é Francis Bacon. Ele fala o seguinte: não se pode negar que os elementos externos influenciam nossa vida. É verdade, não podemos negar. Não podemos negar que o mau humor das pessoas, que a morte de um querido, que um câncer, uma doença, uma falência, não podemos. Isso mexe na vida de qualquer pessoa. Isso mexe. Mas tem um detalhe: eles são favores, oportunidades e ocasiões apropriadas para algo. Tudo acontece na vida tem um propósito. Se você olhar com os olhos do mundo, você pode morrer, se afundar. Mas se você olhar para Deus, você pode dar uma nova esperança, uma nova expectativa. Aconteceu na vida de Jetifé, você vê daqui a pouco. Ele não olhou com os olhos carnais. Ele vivia uma grande expectativa,
que um dia meu Redentor voltará. Jó falou isso no conselho da vida de Jó, todo mundo acusando Jó, a esposa, os amigos, e Jó falou o seguinte: não me interessa o que eu falo, mas uma certeza e convicção eu tenho, que o meu Redentor vive para a eternidade e voltará a me resgatar, ele não me deixa abandonado. A vida do crente é essa a expectativa, é esse amor, é essa esperança, né? Mas o molde básico do destino de cada um está na tua mão. Qual o seu destino? É um molde. Você pode moldar seu destino como você quiser. Quer ser um falido? Quer ser um ressentido? Quer ser um traumatizado? Quer ser um dependente químico? Tu vai ser. Agora quer ser um vivo? Quer ter alegria? Quer ter bem-aventurança? Quer participar da vida de pessoas? Quer participar da vida do seu filho, da tua esposa? Quer participar da vida de pessoas? Você pode ser. Qual o destino que é a tua vida? É escolha. Escolha. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 30:17. Todo dia nos é proposto o bem e o mal, a vida e a morte. E Jesus fala: escolha a vida e viva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Um novo resplandecer, uma nova alegria. Um novo viver. É interessante que o crente, até quando ele está batido, até quando está com um estado miserável, ele é reconhecido como um crente, porque é uma nova alegria, uma nova formosura, é um novo sorriso, é um novo viver. É sério isso. Sabe qual é a sua escolha? A vida é feita de escolha. Você vai moldar e formatar o seu destino. O que você quer para a tua vida? Jesus não vai arrombar. Jesus não vai falar o seguinte: Erivelto, a força você vai ser uma pessoa. Não. Você vai ser, se você quiser seguir o quê? A direção dele. Ele é um cavaleiro, um gentleman. O inimigo vai roubar, mas ele entra e rouba. Teu casamento, tua vida, seu sentimento, suas emoções, seus sonhos, ele faz isso. Ele entra, cara, tá tudo bem, né? Tudo bem na casa, uma semana ali maravilhosa, semana começa um negócio meio mardito, meio ruim, né? Nossa, meio mardito tá aqui, né? Tá aqui, mas aqui, né? Ele faz isso, ele tira a sua paz, ele tira a esperança. Nós estamos falando aqui hoje sobre as situações de atividade de Satanás. Nós estamos contando testemunho de homens que pegam a estrada, e no meio da estrada, em determinado momento, eles começam a sentir desejo sexual. Do nada o bichinho fica esperto, fica arrepio, opa, né? Fica olhando para tudo é lado, do nada. Por quê? São demônios, possessões que estão na estrada. E logo em seguida tem o quê? Tem um ponto de prostituição. Tem uma casa luz vermelha. É isso. São demônios localizados que fazem o quê? Você cometer erros. São demônios, tá tudo em paz. Meu irmão está contando testemunho que foi assistir o Hulk no cinema. Entrou ele e 3 amigos no cinema. Ele e 2 amigos, eram 3. Saíram do cinema brigando, por quê? O espírito de briga, de raiva, de ira estava lá. Quase se mataram os 3 na porta do cinema. É isso, igreja. Temos que o quê? Discernir o mundo espiritual. A escolha é tua. Viu que a coisa não está legal? Mude o rumo, mude o destino da sua voz. Pede tréguas. Porque não posso ficar aqui. Não vou seguir aquele caminho. Senão vou me corromper, vou ter prejuízo. Deus tem um destino vitorioso, saudável, de vida para mim. Aleluia. De prosperidade. Agora vemos o quê? As misérias espirituais. Não pode. Desculpa. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém. Cara, minha avó ganhava R$720 na época lá. Pagava conta todo mundo. Até dos bêbados ela pagava conta. Ainda viajava. Ainda pagava, vivia uma vida com qualidade. Sabe por quê? Ela sabia que o Salvador dela existia. As coisas multiplicavam, tem alegria. Você nunca viu ela batida. Um dia estava tendo infarto no coração. Estava infartada. Sabe o que ela foi fazer? Foi caminhar no barriguinho, que louca. Não morreu. Né? Mas uma vez ela morreu. E ela foi ressuscitada. Né, mãe? Ela ressuscitou. Deus tirou das trevas, sabe por quê? Ela sabia que o Salvador dela existia. Com testemunho de vida, foi ressuscitada das trevas, porque foi fiel ao Senhor. E por que ela foi ressuscitada? Porque ela tinha uma missão nessa terra para os netos dela. Os netos dela tinham que servir o Senhor. Ela tinha essa missão. E ela falou do Evangelho para todos o quê? Os netos dela. E um está pregando o Evangelho aqui, o outro está sendo pastor lá, o outro está perdido na Europa, mas vai voltar para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? É isso, é muito sério. Agora, em relação a isso, olha o que a Bíblia diz sobre esse negócio, essas circunstâncias malditas que muitas vezes sobem na sua vida. Olha o que aconteceu na vida de Jefté, em Hebreus 11, Juízes 11, versículo 11, a parte B. Com tudo isso que o destino reservava para Jefté, olha o que ele falou para Deus. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa.
Sabe o que ele falou? O seguinte: eu não permito, eu não aceito, o meu passado não irá me condenar, o meu passado não irá dirigir minha vida, eu serei o vencedor, eu serei o rei da cidade, eu irei libertar esse povo, eu serei o juiz. Foi isso que ele falou para Deus, foi isso que ele falou, porque ele fez uma escolha, deram uma oportunidade para Jefté. Ei, Jefté, precisamos de você lá. E ele falou assim: eu vou, mas eu vou para ser rei, eu vou para ser comandante. Foi o que ele fez. Ele não permitiu que as misérias dominassem o coração dele, não permitiu que os ressentimentos dominassem a vida dele. Eu sou miserável, eu sou incapacitado, quantas empresas eu fali? Quantas empresas eu fali? Eu nunca vou ser nada, eu largo mão. Deus não faz isso? Não dá o... Não, você não é falido, você vai ser bem-sucedido, vai ser próspero em nome de Jesus. Deus faz isso. Esse cara falou aqui, ó, nunca vou ter empresa. Sabe que Deus fez? Ele deu outra empresa para ele. Agora eu tenho muito sucesso. Amém, igreja? Isso que Deus faz. Vai poder terminar no céu. Deus tem um propósito na minha vida, Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Nós andamos de qualquer jeito, sabe? Deixamos as circunstâncias, o contexto da vida nos afundar, nos levar para fundo do mar. Não permita isso, não permita. Amém, igreja? A maioria das pessoas estão presas onde? Na sua sorte. Minha vida está assim, agora vai ser assim, vai ser assado. Não vai ser. A tua vida pode mudar, o seu emprego pode ser o mesmo, mas sua atitude, sua condição, a tua esperança pode ser outra. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar o seu contexto, você pode mudar tudo. Basta ter um olhar diferente, basta ter uma nova esperança, basta ter uma nova expectativa, basta crer na promessa de Deus. Deus tem promessa a cada um de vocês aqui. Agora eu vou ficar aqui, não, agora eu sou aqui, gerente de uma loja, agora eu vou ficar a vida inteira aqui agora, é o meu destino daqui. Não, se Deus deu outras promessas para você, derrama isso no Senhor, porque Ele é fiel a fazer cumprir. Restaura a família, esposa, nova esperança, da filho, Ele faz tudo. Quantas pessoas aqui, eu conheço. Um dia eu fui para um monte com um casal, e eles não podiam ter filho, estavam tentando poder ter filho. Um dia nós estávamos no monte orando, Deus mostrou o útero da mulher, por dentro, né? Viu o útero por dentro e uma bola branca vindo e entrou na vida dela. Eu falei: meu Deus, Gisele, você fica grávida agora. O que aconteceu? Ficou grávida na mesma semana, engravidou. Ela engravidou no mesmo mês que não sabia o resultado. Sabe, igreja? Deus, Ele muda a história, Ele muda as circunstâncias. Sabe, igreja? Ele faz a coisa imprópria, impossível, se materializar com vitória. Aqui, vocês já viram isso acontecer aqui na igreja? Estão vivendo milagre na igreja, tem muitas pessoas sendo curadas. Porque eu falo assim que não precisa de minha oração, não. Basta você crer que pode ser curado agora. A tua alma, teu corpo, a tua vida pode ser curada. Está tendo vários testemunhos, estão tendo. E é cura real. Cura real. Você também pode ser curado no nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é muito sério, sabe? Muitas pessoas dependem da circunstância. Não sou inteligente, sou baixinho, sou feio, minha cor não é legal. Isso é nada para Deus. Eu estava assistindo um filme com meus filhos semana, muito legal, a história é verídica, com Sandra Bullock e um cara grandão, assim, um cara enorme. O cara era nada, a mãe dele era prostituta, drogada. A Sandra Bullock foi conversar com a mãe, e a mãe falou o seguinte: filha, eu nem sei quem é o pai desse rapaz. De tanta miséria que eu vivi, eu nem sei quem é o pai. E aquele cara foi um dos maiores jogadores da Liga Americana. Foi um cara de sucesso. Por quê? Ele foi reconhecido, mas ninguém sabe quem ajudou. Só ficou sabendo pelo filme porque são soldados valentes, soldados de guerra, soldados que Deus já está alimentando, toda direção. Amém, igreja? Seu nome pode não estar escrito nos outdoors, nos próprios jornais, mas pode estar escrito no céu como um soldado do Senhor. Amém, igreja? Então julgue certo, faça a coisa certa. Somos porque ninguém conhece nós, ninguém conhece quem é o pastor Júlio, ninguém conhece quem é encontro com Deus. Mas ele vê nosso céu, nosso nome para estar escrito lá no céu como vitorioso. Amém, igreja? Amém. Basta a atitude, basta o comportamento certo. Glória a Deus, igreja. Isso é muito sério, sabe? A Bíblia diz que o que Deus honra, ninguém desonra. Ninguém! Se Deus honra alguma coisa, ninguém pode desonrar. Ninguém pode desonrar. Jefté foi desonrado e Deus honrou. José foi desonrado, Deus honrou. Davi foi desonrado, Deus honrou. A prostituta foi desonrada, falou a Deus, foi honrou. Amém. Maria Madalena foi desonrada, Deus foi lá e honrou. Amém, igreja? Amém. Jesus foi desonrado e Deus colocou um nome sobre todo nome. Amém, igreja? O que Deus honra, homem nenhum pode desonrar. Nenhum. Amém, igreja? Nenhum. Sabe? Outro ponto, outra lição que temos que aprender é: não despreze o exílio. Não despreze o exílio. Aqui está a grande vitória de Jefté.
Olha o que diz, por favor, vão na sua Bíblia e marquem isso lá. Marquem, leiam o texto da Bíblia lá em Juízes 11, versículo 3. É muito sério. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos se ajuntaram com ele e saíram com ele. Por que os homens saíram com ele? Porque Jefté, independente de onde ele estava, do exílio dele, ele não mudou o coração dele. Ele continuou sendo valente do Senhor, ele continuou sendo um homem honroso, um homem honrado. Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a batalhar. Ele não mudou o coração dele, independente do deserto, das circunstâncias que você se encontra. Por favor, não mude o teu coração. Deixa Deus continuar trabalhando, deixa Deus fazer morada ainda lá. Não importa 3 meses, 6 meses ou 9 meses de cirurgia. Não deixe as circunstâncias mudar o teu coração, porque Deus tem um problema na tua vida, rapaz. E muito grande. É muito sério isso. O mundo vai querer colocar situações, mas não permita isso. Minha família muitas vezes tinha que fugir para casa do meu sogro para comer pão e leite. Minha esposa corria com meu filho menor lá, porque não tinha comida em casa. Mas nosso coração não mudou, continuou sendo o Senhor, dando glória para Ele. Amém, igreja? Não permita que as circunstâncias corrompam o teu coração. Foi isso que ele fez. Ele sabia o destino dele. E o destino final dele era de vitória, de conquista. Então o exílio faz o quê? É amadurecimento. O exílio faz bem. Você crescer, pegar habilidades, descobrir o mundo espiritual, se proteger, saber lutar, saber dizer não para algumas coisas. Isso não é para mim, eu não quero. O exílio é isso. O exílio é deserto para que nós possamos conhecer mais Deus, se aprofundar mais Deus, ser íntimo do Espírito Santo. Acordar com Ele de manhã, à tarde, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção. O exílio é bênção do Senhor, porque depois do exílio vem sim a oportunidade de Deus. Sempre depois do exílio vem uma oportunidade. E agora nosso coração está com o Senhor no exílio. A gente enxerga a oportunidade e nós temos ela com vitória. Amém, igreja? Olha o que aconteceu com ele para concluir. Lá no exílio, na hora que Deus mandou a proposta, olha qual foi a atitude de Jefté. Para concluir o estudo aqui, né? A Bíblia diz que quando Deus abre uma porta, queira o melhor nela. Foi o que Jefté fez. Deus abriu a porta e ele não quis o pior, ele quis o melhor nessa porta. Você tem o direito de exigir o melhor. Não estou falando que você vai comer caviar, mignon todo dia, não. Você pode exigir o melhor que Deus tem para a tua vida. Jefté fez isso. Olha o que diz o verso 11, versículo 3. Juízes 11, versículo 9. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Jefté faz o seguinte: eu quero ser o cabeça, eu quero ser o líder, eu quero ser a referência, porque eu sei o Deus que eu vivo, eu sei que Deus trabalhou na minha vida. Eu quero ter uma igreja que tem um monte de gente sendo curada, seja liberta, eu quero ter famílias restauradas, eu quero ter uma igreja que o nome de Jesus seja pregado para as nações. Eu quero o melhor de Deus. Se Deus me deu convidado, isso que eu quero. Eu quero para meus filhos, quero para minha família e quero para vocês o melhor de Deus para vir cada um de vocês. Eu exijo de Deus, é o meu direito, é o direito que eu tenho, é o direito que você tem de exigir o seu direito espiritual. Você tem esse direito, mas não coisas fáceis. Não é Ferrari, não é aviãozinho, não é casa em Angra dos Reis, não. É o melhor de Deus, é se livrar das mazelas da vida, é ter sabedoria, discernimento espiritual, ter poder, ter visão de reino. Esse é o melhor de Deus para a tua vida. Ter o contentamento. Eu sei que o meu Salvador vive. Estou comendo pão, às vezes com água, mas estou glorificando a Deus. Está faltando dinheiro para o aluguel, mas estou glorificando a Deus. A coisa está tribulada lá em casa, mas estou dando glória a Deus. Glorifica a Deus todas as coisas, que você vai ver o melhor dele na tua vida. Amém, igreja? Jefté bradou: eu quero ser um líder. E você? O que você quer a tua vida? O que você quer a tua vida? A pergunta é essa. Porque muitas vezes nós somos um Jefté, né? Um Jefté. Nós passamos por isso, né? Se nós não fomos acusadores, muitas vezes acusaram essa vida, sabe? Mas Deus veio aqui, somente a palavra dele veio para nos libertar, curar. É para dar um novo futuro, é dar uma nova promessa. Ninguém botava fé que um dia ele estaria pregando o Evangelho. E eu creio que vou pregar o Evangelho para as nações ainda. Amém. Eu creio que pessoas, milhares, se renderão a Jesus. Eu creio que cada um de vocês
vai superabundar na presença do Espírito Santo. Vocês não têm ideia. Amém. Eu creio nisso. Deus mostrou nessa cadeira fogo. Fogo é purificador, queima as mazelas, pega as coisas velhas e faz novas. Então eu creio que meu Salvador vive e Ele atenderá todas as orações dessa vez, lugar, em nome de Jesus. Amém. Igreja. Então eu quero falar para vocês o seguinte: não permita que os traumas e rejeições coloquem você numa prisão. É que faz isso. Jetifé tinha tudo para dar errado. O destino dele era de falência, assim como era de Mefibosete, Davi, José. Os traumas podiam levar a isso. O que José fez? No grande dia da vitória dele, a família que condenou ele chegou para ele e ele deu um grito: Senhor, perdoa-os! Porque não sabia o que fizeram. Amém, igreja? Eu quero falar para você que não importa o que a vida proporciona para você. Eu sei que muitos não quiseram ter separações aqui. Eu sei que muitos não quiseram ter algumas escolhas. Não quiseram. Não se culpe por isso. Se você sabe que você errou, só pedir perdão. Mas se você sabe que você não tem responsabilidade por algumas coisas, alguns atos, se liberte disso em nome de Jesus. E viva a oportunidade de reconstruir. Se Deus te dá a oportunidade de ter uma nova família, ame essa família. Ame essa casa. Ame seus filhos. Se Deus dá a oportunidade de reconstruir a tua vida num novo negócio, faça isso com zelo, glorificando a Deus todos os dias. Se Deus dá a oportunidade de ter uma nova esperança, uma nova oportunidade de vida, viva ela com toda a tua força, em nome de Jesus. Viva isso com toda a perseverança. Se Deus tem um novo recomeço, recomece com amor. Se Deus tem sonho na tua vida, coloque para o Senhor: Senhor, eu quero viver esses sonhos. E se eu for para o exílio, me faça ter um contentamento do pão que você está me dando todo dia. Sabe, igreja? Precisamos ter isso na nossa vida. Será que nós temos isso? Será que nós, como crentes, estamos vivendo a vida de Jefté? Se posicione em nome de Jesus. Maior está em vós do que está no mundo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra os ungidos do Senhor, contra a igreja dele. Você é ungido, você é igreja. Amém, igreja? Nada pode deter. A única coisa que pode deter você nessa terra é você mesmo. A única coisa que pode deter você mesmo é você guardar ressentimentos, rancores, e você se sentir um derrotado. Receba a palavra de libertação hoje em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma pergunta aqui hoje. Todos aqui creem em Jesus? Amém. A Bíblia diz o seguinte: aquele que recebe o profeta, como profeta, recebe galardão de profeta. A Bíblia disse: se Jesus vos libertar, vocês serão aqui verdadeiramente livres. Então nós somos livres, uma nova esperança, uma nova vida. Não tem recaída. Não tem recaída. Só vai recair se você quer. Só tem recaída se você quiser. Só se você quiser. Você foi liberto em nome de Jesus. Amém. Dos remédios, da jarra preta, das dores do passado. Eu sei que cicatrizes ficam só para lembrar a lambança que você fez, mas Deus dá uma oportunidade de recomeçar e fazer tudo novo. Amém? Amém. Eu queria que, se a igreja pudesse, quem puder, ficar de pé. Na minha vida eu estava aos olhos do mundo. Eu era o desejo de consumo. Aos olhos do mundo, todo mundo queria ser aquilo que o Júlio era: carro importado, apartamentão, viagens, muito dinheiro. Nas minhas noites, só eu sabia o que eu vivia, as tristezas, as lamentações. E um dia minha mãe foi lá em casa e me pegou pelas mãos e falou assim: hoje eu vou ver uma profeta. Eu falei: vamos lá, vamos ver. E naquele dia eu ouvi uma voz que mexeu no profundo do meu coração. E eu falei para Deus o seguinte: eu quero isso na minha vida. Eu quero ter uma mudança. E naquele dia eu declarei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu queria saber se na igreja aqui hoje tem alguém que ama Jesus, que conhece Jesus, mas ainda não fez uma oração de entrega. Uma oração simples fazer, que: Senhor,
Eu quero entregar a minha vida aos seus pés, meu coração, meus desejos, meu futuro. Senhor, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que seu Espírito direciona, eu sei que sua palavra é viva, transforma todo dia. Eu sei disso. Mas se você ainda não fez uma oração confessando Jesus, e gostaria de fazer isso hoje, eu queria te convidar a você colocar sua mão no teu coração agora. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Porque o seu e meu Salvador vive. E Ele vai dar uma oportunidade, um novo recomeço. É com a sua vontade. Se tem alguém no nosso meio que você aceitar Jesus, confessar Jesus Salvador, coloca a mão no teu coração agora. Eu quero orar contigo agora em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Santo, Santo é o Senhor. Marina, vem aqui, Marina. Deixa a Bíblia aqui. Olha com a Mari ali. A Mari que eu não mostrei. Olha por ela ali. Coração de entrega com ela. Olha com ela. Olha com ela, mano. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, estar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sempre obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sempre obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus,